Olá, jovens, aqui é a professora Deis Lima de Física e nós vamos com dicas para o Enem. Nosso assunto, ótica. Dentro de ótica, nós vamos abordar agora a refração luminosa, que é um conteúdo que vem caindo no Enem devido à sua aplicabilidade cotidiana, tá certo? Refração da luz, pessoal, é simplesmente quando a luz ela atravessa de um meio material para o outro. Quando ocorre isso, nós temos a refração luminosa. Mas nós também não podemos esquecer que toda refração também é acompanhada de uma reflexão. O que significa isso? Simples. Parte da luz vai refratar, ou seja, vai atravessar de um meio para o outro, e a outra parte vai ser refletida, voltando para o meio original. Como vocês podem perceber, nós temos algumas particularidades. Quando a luz ela atravessa de um meio para o outro, o meio ele fornece uma certa dificuldade à passagem dessa luz. Essa dificuldade da passagem da luz, dentro desse meio, nós chamamos de índice de refração, tá certo? Cada material tem um índice de refração diferente, sendo que o do ar, que é o mais popular, vale 1. Como é que eu posso medir esse índice de refração chamado de absoluto? Simplesmente pela razão de C e V, ou seja, a velocidade da luz e velocidade da luz no meio. Outras particularidades, pessoal, que eu posso ter com a refração luminosa. Devido a essa mudança de um meio para o outro, o raio ele vai se comportar de maneiras singulares. Como assim? Como eu posso fazer essa medida desse comportamento? Primeiro, eu vou traçar uma reta normal à superfície. Essa reta normal à superfície é simplesmente uma reta imaginária que ela é perpendicular à superfície, forma um ângulo de 90. Então, o que vai acontecer? Vocês podem perceber aqui nessa primeira figura, o raio de luz vem, refrata, correto? E parte dele reflete. Vocês podem perceber que quando nessa primeira figura aqui eu tenho o índice de refração menor para o maior, o ângulo do meu raio refratado ele vai se aproximar da reta normal. E o contrário seria o quê? Quando eu vou do índice de refração maior para um menor, o meu ângulo do meu raio refratado ele vai se afastar da normal. Lembrando, pessoal, que tanto o ângulo quanto a velocidade, quando a luz ela refrata de meio para o outro, mudam, mas a frequência permanece constante. E isso ninguém pode mudar, tá certo? Matematicamente, eu chamo isso de lei de Snell. Como é que eu posso medir aqui, matematicamente, a nossa lei de Snell? Ela é simplesmente a razão dos senos do ângulo incidente e refletido, e iguala isso com os índices de refração do meio, tá certo? Então, aqui o mais comum de você ver nos livros, na internet, principalmente, todas as questões que vocês forem fazer, é esse enunciado aqui embaixo, tá certo? Mas nós podemos fazer vários tipos de manipulação, tá? Agora nós vamos ver isso no exemplo aplicável. Veja só, imagine essa seguinte situação aqui. Eu tenho um dispositivo capaz de medir a qualidade da gasolina. Em condições normais, eu tenho o seguinte, que a razão entre o seno do ângulo incidido sobre o seno do ângulo refratado é igual a 1,4. Ou seja, o que isso significa? Se eu tenho uma razão diferente dessa, eu vou ter uma gasolina adulterada. E nesse exemplo aqui, imagine também que em uma fiscalização rotineira, essa razão do seno do ângulo incidido com o refratado deu 1,9. Como é que eu posso explicar o comportamento desse raio refratado aqui, utilizando a lei de Snell? Pessoal, muito simples. Lá pela lei de Snell que nós acabamos de ver, a razão dos senos dos ângulos é igual aos índices de refração do segundo meio sobre o primeiro meio. Se nós formos ver, se eu tenho um raio aqui de luz que ela sai do ar para a gasolina, por exemplo, eu tenho que o índice de refração do ar seria o quê? 1. Então, se eu tenho uma razão de 1,4, isso simplesmente indica que eu dividi 1,4 por 1, tendo a razão de 1,4. Correto? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma razão de 1,9, significa que eu dividi o índice de refração de um líquido que tem 1,9 por 1. Tá? O que isso implica, pessoal? Muito simples. Se eu for ver nessa relação aqui embaixo, o seno do ângulo refratado, ele é inversamente proporcional ao índice de refração. O que isso indica? Se eu aumentar o índice de refração, esse seno aqui
diminui. Então, o que aconteceu nesse exemplo aqui? Eu tenho o índice de refração que era 1,4, foi para 1,9. Então, meu índice de refração aumentou. O que aconteceu com o seno do raio refratado? Aproximou da normal. Nessa figura aqui, nós podemos exemplificar a figura da gasolina, digamos assim, adulterada. Eu tenho aqui o raio de luz passando, né, de um meio para o outro. Em condições normais, que é a reta vermelha, eu tenho 1,4. Como a nossa razão deu 1,9, o que aconteceu com o raio refratado? Aproximou da normal, mostrando aí que a gasolina ela estava adulterada. Tranquilo, pessoal? Para você ter mais conteúdos de física e ter acesso a mais vídeos, não deixem de se inscrever na Revisão Enem. Lá você também vai ter vídeos de outros professores e também os nossos e-books, que são materiais feitos especialmente com dicas para vocês. Valeu, pessoal. Beleza? Arrasem no Enem. Até a próxima.